Gostaria de dar as boas-vindas a todos nesse sexto webinar de Finanças Sustentáveis, promovido pela Abraço, Aliança Brasileira de Pesquisas em Finanças e Investimentos Sustentáveis. E hoje abordaremos o tema microcrédito para a crise do Covid-19, impacto socioeconômico, risco de crédito e política pública. Contaremos com a presença da Lucilene Estevam, especialista em políticas públicas de trabalho e emprego em Universidade de Brasília, atua em formulação de processo de formulação, implementação e avaliação de projetos e o programa de fomento à geração de emprego, renda, na gestão do programa de geração de emprego e renda do projeto e o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Boa noite, Lucilene. Obrigado pela presença. A Cláudia Cisneiros, administradora com MBA em Gestão Empresarial, possui larga experiência em microcrédito produtivo, mais de 30 anos de atuação, diretora executiva do CEAP, com atuação nos mercados do São Paulo, Paraná, Pará, Tocantins, Maranhão, dirigindo a carteira ativa de cerca de 1.000 clientes. É também presidente da Abicred, Associação Brasileira das Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças. Boa noite, Cláudia. Também obrigado pela presença. O Antônio Jorge, que é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal, com pós-graduação em Administração Financeira pela Unifor, Gestão de Negócios pela Universidade Católica, Controladoria e Auditoria pela Universidade de Brasília, além do curso de especialização em internacionais pela Birkbeck University of London, funcionário de carreira do Banco do Nordeste desde 2002, 18 anos já, ocupando diversas funções na instituição, dentre as quais Superintendência de Operações Financeiras, Mercado de Capitais, Superintendência Estadual da Bahia, Superintendência de Tecnologia da Informação, Diretoria Financeira e de Crédito, tomando o cargo de Superintendência de Microfinanças. Boa noite, Antônio. Obrigado pela presença também. Boa noite, Paulo, que é engenheiro e advogado, doutor e mestre pela Universidade de Brasília, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense, ocupou cargos gerenciais e de assessoria do Banco Central do Brasil no setor privado, tanto no país quanto no exterior. De sua atuação profissional no Banco Central do Brasil e o desenvolvimento do crédito de microdores, micro e pequenas empresas e dos sistemas de garantia de crédito. Integra o projeto BC, do microcrédito, do Banco Central. Boa noite também, Paulo. Obrigado a todos pela presença. Cada debatedor fará sua apresentação com cerca de 20 minutos e, após as apresentações, terá uma sessão de perguntas e respostas com cerca de 30 minutos. As perguntas podem ser colocadas à audiência via chat ou nos comentários no YouTube. Lembrando que o webinar transmitido pelo canal da Abraço, As perguntas vão ser selecionadas pelo nosso mediador, Cristiano, membro da Abraço. E as perguntas que não forem respondidas no webinar poderão ser enviadas ou para o contato da Abraço ou para os contatos das instituições presentes, que estarão na descrição do vídeo do YouTube. Para questões técnicas e operacionais, solicitamos que deixem os microfones desligados, para não atrapalhar a apresentação de todos. Agradecemos aos participantes, às palestrantes, Luciane Santana, Paulo Sampaio, Cláudio Cisneiros, o Antônio Jorge Júnior, o mediador Cristiano Socol, pela participação nesse evento. Gostaria de agradecer também nossos apoiadores e a equipe envolvida, o pessoal da Liga do Mercado Financeiro da UFBA, o grupo de pesquisa GPS, Governança para a Sustentabilidade e Baixo Carbono, a Câmara de Inovação para a Sociedade, do painel Salvador de Mudança do Clima, e Abraço, Aliança Brasileira de Pesquisa em Finanças e Investimentos Sustentáveis. Esse é o sexto webinar que aborda as finanças finanças sustentáveis com periodicidade mensal. Então, para acompanhar os próximos webinars, acompanhem Abraço nas redes sociais. Os anteriores também estão todos disponíveis no canal da Abraço no YouTube. Passo a palavra agora para o nosso moderador, Cristiano, economista há quase 15 anos de experiência no mercado financeiro. Atualmente cursa o MBA
em micro e pequenas empresas na Universidade de Leipzig, na Alemanha, e é também pesquisador na área de microcrédito. Desejamos a todos um ótimo evento. Muito obrigado pela introdução, Caio. Para mim é um grande prazer e honra ser um mediador deste importante evento, que conta com a presença de alguns dos principais players do mercado de microcrédito brasileiro. A relevância e, ao mesmo tempo, a fragilidade do micro e pequeno empreendedor brasileiro, seja ele ou ela formal ou informal, nunca ficou tão em evidência como nesse período pós-pandemia. Com a abrupta e significativa queda na receita para as micro e pequenas empresas, o acesso ao crédito exerce um papel fundamental na retomada econômica, atuando como uma ferramenta de suavização dos impactos socioeconômicos ocasionados pela crise do Covid-19. Nesse sentido, estamos promovendo esse webinar para destacarmos o papel que o microcrédito exerce na economia do nosso país. Para iniciarmos a nossa discussão, eu vou passar a palavra para a Lucilene Estevam Santana, coordenadora do PNMPO no Ministério da Economia. Muito obrigado, Lucilene, boa noite. Pode iniciar a sua apresentação, por favor. Bom, boa noite, sou Lucilene Santana, do Ministério da Economia. Agradeço o convite da Brasf, da Universidade Federal do Paraíba, para participar do evento. É sempre bem importante a gente ter espaço de diálogo para poder compartilhar experiências sobre política pública, principalmente no atual momento, né? Quando nós temos aí um grande desafio de retomada nesse período pós-Covid. Bom, inicialmente eu vou, como já foi dito, sou coordenadora do programa de microcrédito no Ministério da Economia, e é sempre importante a gente repassar alguns diferenciais entre microfinanças, microcrédito e microcrédito produtivo orientado. O microcrédito é um crédito de pequeno valor, usualmente ofertado para a população de baixa renda, né? Já o microcrédito produtivo orientado, ele tem o diferencial de ser um crédito de pequeno valor para empreendedores com a orientação para o negócio. Então, esse é o grande diferencial do microcrédito para o microcrédito produtivo orientado. Tanto o microcrédito como o microcrédito produtivo orientado, eles estão inseridos no contexto das microfinanças, que são os serviços financeiros para a população de baixa renda. O grande diferencial é que o microcrédito produtivo orientado, ele destina-se aos empreendedores com uma orientação adequada para que os empreendimentos possam ter sucesso a partir do acompanhamento adequado. Falando do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, eu vou um pouco atrás, né, do surgimento do microcrédito no nosso país. A gente pode dividir a expansão da oferta de microcrédito no país em 3 etapas, né? A primeira fase foi a partir de ações e atividades promovidas por meio de associações sem fins lucrativos, as OCIPs de microcrédito, né? Mesmo antes da criação do termo OCIP. A partir da criação de entidades vinculadas a redes internacionais. Então, as primeiras experiências no país surgiram a partir do Projeto UNO, ainda em 1972. E, a partir disso, o cerne da política de microcrédito no nosso país surgiu com as OCIPs, né, que tinham grande dificuldade para obter recursos para financiar as suas carteiras. No segundo momento, tivemos iniciativas com grande apoio do poder público, principalmente das prefeituras locais, né, eram executados programas de microcrédito com o apoio de prefeituras, a exemplo do Banco do Povo de São Paulo. Já na terceira etapa, entramos os projetos feitos em parceria com os bancos públicos, né? Temos aí com destaque a entrada do Banco do Nordeste, né, ainda em 1998, né, com os primórdios do que hoje é o programa Crédito Amigo. Então, os bancos públicos começaram a atuar diretamente na política de microcrédito, tanto com experiências do Banco do Nordeste, como com o apoio do BNDES, né? E as cooperativas de crédito no modelo tradicional de cooperativismo, principalmente no sul do país.
Então, a regulamentação de um programa nacional de microcrédito produtivo orientado, ela surgiu no ano de 2005, com a criação do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, através da Lei 11.110. Em 2008, este programa ele foi reformulado, né, e recentemente, pela Lei 13.999, de 2020, ele foi novamente reformulado com a simplificação de diversos processos operacionais e com a elevação da renda ou receita bruta anual para enquadramento de pessoas naturais ou jurídicas no programa. Então, atualmente, para ser enquadrado no programa de microcrédito produtivo orientado, são enquadradas as pessoas naturais e jurídicas com faturamento de até 360 mil. O principal objetivo deste programa foi justamente de tentar sanear uma grande dificuldade, que era o carimbo de recursos próprios para a política de microcrédito. Então, o principal objetivo do programa é justamente de disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado, além de promover ações de expansão mediante o diálogo setorial com as instituições operadoras do programa. Né? Este programa ele foi criado no âmbito do antigo Ministério do Trabalho, atualmente está sob gestão do Ministério da Economia, a quem compete desenvolver e implementar instrumentos de avaliação do PNPO e de monitoramento das entidades que atuam no programa. Então, atualmente, nós temos registrados no PNPO 120 instituições cadastradas. No primeiro semestre de 2020, foram concedidos mais de 5,7 bilhões em crédito no programa e foram atendidos mais de 3,6 milhões. Em grandes números, nem todo o processo de contabilização dos resultados do programa, eles estão computados neste slide. Por quê? Muitas instituições operadoras, elas ainda não se cadastraram junto ao Ministério da Economia, mas isso não é impedimento para que elas operem o programa, somente atrapalha um pouco, dificulta o monitoramento da execução. Bom, mas qual seria o perfil desses clientes de microcrédito produtivo orientado? O perfil tradicional do cliente de microcrédito produtivo orientado são pessoas que desenvolvem suas atividades econômicas com vistas a propiciar renda para a sua própria subsistência. Né? Eles começam a exercer uma atividade empreendedora, muitas vezes não por opção, mas por necessidade. E, de fato, eles acabam se tornando um empreendedor. Além disso, vale a pena mencionar que cerca de 70% dos clientes de microcrédito eles são mulheres, justamente pela necessidade de associar o cuidado da família com a criação de renda e manutenção do seu negócio. Tempo de maturação dos empreendimentos de microcrédito. Bom, diferente de um empreendimento tradicional, de um empreendimento de maior porte, os empreendimentos de microcrédito, por serem menos estruturados, eles têm um tempo maior de maturação e eles necessitam de um acompanhamento mais direcionado. Então, os prazos usualmente praticados pelo mercado de crédito, eles não são compatíveis com os prazos desses empreendimentos. Né? Isso é um fato que justifica a tratativa do microcrédito produtivo orientado enquanto uma política pública. Muitos dos tomadores de crédito, eles entram num ciclo rotativo de pequenos financiamentos até que seu empreendimento adquira um tempo de maturação apropriado. Muitos falam das taxas praticadas no programa de microcrédito. Atualmente, nós temos um limite de taxas de 4% ao mês. São taxas
são as taxas normalmente praticadas no crédito para a pessoa física. Mas as alternativas a essas taxas de microcrédito, elas são alternativas mais onerosas, né, e normalmente praticadas por agiotas. Não foi incomum, na pesquisa que nós fizemos, que esses clientes de microcrédito comparem as taxas de juros ao tomar a decisão de contrair o empréstimo. Um dos grandes desafios da política de microcrédito é justamente a busca ativa. Por quê? Porque a população de mais baixa renda, eles não têm conhecimento de políticas públicas, as que têm direito, e eles não acreditam que podem ser beneficiários de políticas públicas. Então, precisamos desenvolver estratégias para atingir a população mais vulnerável. Os clientes de microcrédito, eles não possuem acesso ou conhecimento em relação às ações de capacitação profissional. Por isso, a orientação vinculada ao programa de microcrédito, ela é muito importante para a melhoria da gestão do empreendimento. Então, intenciona-se desenvolver programas de qualificação e orientação profissional mais aderentes às necessidades desses pequenos empreendedores. Falando um pouco de perfil da informalidade no Brasil, dados da PNAD, ainda do primeiro trimestre de 2020, elas demonstram assim, um grande potencial para essa busca ativa dos clientes de microcrédito, né, que muitos ainda estão na informalidade. Então, a intenção é buscar desenvolvimento de programas e projetos que auxiliem essas pessoas a sair da informalidade e propiciem a elas um empreendimento mais adequado, de forma a futuramente tornar um microempreendedor individual. Essa questão da informalidade, ela ficou bem latente com a pandemia da Covid-19. A grande dificuldade, inclusive, de identificar as pessoas para terem acesso aos benefícios emergenciais em virtude da pandemia. Quais são os nossos desafios? Conseguir identificar que o crédito nem sempre é resposta para todas as questões. Muitas vezes, o que os pequenos empreendedores precisam não é somente o crédito, mas eles precisam de outras ações, como qualificação profissional, orientação para o negócio, para o seu pequeno negócio. Os serviços financeiros, eles precisam ser customizados de acordo com as características locais e com políticas de educação financeira. Atualmente, no âmbito do Ministério da Economia, nós temos em desenvolvimento uma ação de fomento à geração de emprego e renda pela rede de atendimento do Cine. É um projeto que está em fase de regulamentação, que será implementado no próximo exercício e que justamente o custeio dessas atividades ele será executado por meio de repasses de recursos para fundos municipais. Então, pensando muito nessa importância de desenvolver políticas públicas focadas nas características de cada uma das localidades. Estamos num país continental, em que alguns processos variam de uma região para outra, e muitas vezes até dentro de um mesmo estado para determinados municípios. Outro desafio grande que temos é a construção de indicadores de desempenho e de um sistema padronizado de aferição desses indicadores. Mas qual é o ambiente que nós temos atualmente? Nós temos um ambiente em que tivemos uma expansão, uma grande expansão da indústria de crédito com o ingresso de novos atores. Atores, assim, com foco na concessão de financiamento por meio de tecnologias. Uma das flexibilizações que foram feitas na última alteração do marco regulatório do PNPO foi justamente a possibilidade de prestar a orientação de outras formas
não somente a orientação presencial. Não se nega aqui a importância do agente de crédito no processo de orientação dos empreendedores. Eles continuam sendo, assim, de fato, um ator extremamente importante no âmbito da política de microcrédito produtivo orientado, mas a flexibilização do processo de orientação pode melhorar a oferta de assistência técnica e de qualificação para esses pequenos empreendedores, que muitas vezes eles têm dificuldade de participar de processos de capacitação em virtude da necessidade de conciliar o seu tempo com a gestão do próprio negócio. E precisamos desenvolver serviços financeiros que possam atuar como instrumento de interação social e de cooperação técnica. Bom, deixo para reflexão, né, a importância do microcrédito enquanto um processo de reconhecimento de cidadania pela população, né? Os pequenos empreendedores, eles têm, assim, têm a política de microcrédito que conseguem empreender mediante acesso a um programa governamental de crédito. Eles, de fato, eles se enxergam como cidadãos com a possibilidade de ganho de renda e até mesmo de formalização. Isso serve de inspiração para muitos outros empreendedores que, às vezes, sentem dificuldade de se enquadrar nesse tipo de ação. Bom, senhores, seria isso que eu teria para passar para os senhores para contribuir para o nosso debate posterior. Muito obrigado, Lucilene, pela sua excelente apresentação. Dando sequência ao nosso ciclo de apresentações, gostaria de passar a palavra para o Paulo Soares Sampaio, analista no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro no Banco Central. Muito obrigado pela presença, pela participação, Paulo. Muito boa noite, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigado pelo convite que me foi feito, né? E certamente é uma honra estar aqui com vocês. Eu queria falar um pouco com vocês sobre como é que evoluiu o microcrédito, até complementando as observações da Lucilene, né? Que falou um pouco sobre o microcrédito como política pública e tudo que ele representa, quais são para o seu público-alvo. A minha apresentação ela tem esta agenda, nós vamos falar um pouco sobre o contexto, depois vários aspectos sobre o microcrédito produtivo orientado e um pouco sobre indicadores, finalizando a apresentação. O microcrédito, como já foi antecipado, ele tem como público-alvo um público com renda até R$360 mil e se divide em 10,5 milhões de empreendedores individuais, 6,3 milhões de microempresas. Somente esse universo ele representa mais de 85% do total de empresas brasileiras, segundo dados de fevereiro da Receita Federal do Brasil. Como empreendimentos informais, são mais 810 mil empresas não formalizadas e 19, com dados do IBGE, 19,1 milhões de empreendedores. Então, sem dúvida, é um público muito extenso que está aí dentro desse universo de público-alvo pretendido pelo microcrédito produtivo orientado. No ambiente creditício, nós falamos de um ambiente em que há dificuldade de acesso ao crédito por esse público, por diversas razões. Há uma contabilidade deficiente pelos empreendimentos. As instituições financeiras elas percebem um risco mais elevado em razão de uma maior mortalidade dos microempreendimentos, da insuficiência de garantias, particularmente garantias reais, e das maiores dificuldades que existem no planejamento operacional. Essas instituições, e também de gestão, né? Essas instituições, elas estão... Deixa eu ver, incidente, corrigir. Elas estão mais sujeitas ao lock-in. Há uma menor quantidade de... O lock-in se compreende a situação de quem tem as informações é apenas a instituição financeira que detém os dados do seu correntista. Como ele tem uma contabilidade deficiente, a transmissão das informações sobre a capacidade de pagamento ela é mais limitada e acaba ficando constituição de relacionamento do microempreendedor. Há uma menor
quantidade de instituições que operam nesse segmento devido à situação de risco percebido. E também em relação a um maior custo relativo dessas operações e poucas linhas de crédito, de uma forma geral, de médio e longo prazo. Isso determina a necessidade de uma intervenção estatal, uma política pública para este segmento. Os desafios do microcrédito, eles são os mesmos do crédito, que são o controle de inadimplência e a questão de recuperação de garantias. Porém, elas ficam muito potencializadas em razão do ticket médio baixo, onde os problemas de uma assimetria de formação, que é mais aguda e poucas garantias, elas emergem nesse ambiente. Mas as experiências brasileiras, elas mostram que sim, há lucratividade nas operações com esse público-alvo e que há sustentabilidade das OCIPs que operam nesse segmento já há tantas décadas. A regulação e a supervisão, no ambiente de microcrédito produtivo orientado, elas contribuem com a estabilidade do mercado de microcrédito. Portanto, questões como superendividamento, baixa educação financeira, as restrições à fonte de fundos e as questões de incentivos inadequados podem levar a crises nesses mercados. Aqui, basicamente, eu compartilho uma definição legal, ela está na Lei 13.636, que realmente destaca a finalidade do microcrédito produtivo orientado, o fomento e o financiamento das atividades produtivas. Nem sempre isso foi assim. No passado, houve uma previsão de microcrédito para consumo, o crédito no valor, mas que certamente não contribuiu para uma melhoria das condições de vida, para a geração de emprego e renda, finalidade primeira da criação do microcrédito produtivo orientado. A mudança que foi feita recentemente é permitir o uso de tecnologias digitais e eletrônicas que substituem o contato presencial. O contato presencial, na verdade, permanece importante no sentido de permitir esse contato entre o agente de crédito, que é quem conhece o negócio, tem uma função quase realmente de inspeção, de verificar que são realidade os fatos apresentados à instituição microcreditícia, mas isso pode ser flexibilizado por meio também das tecnologias digitais. Dessa forma, há uma multiplicidade de estratégias possíveis para instituições concedentes de microcrédito produtivo orientado. Um pouco do histórico que já foi apresentado, colocado a vocês, então aqui o microcrédito, na verdade, ele é muito antigo no Brasil, nasce realmente das experiências da ONU em 1972, e nesse período de 72 a 88, uma primeira fase onde o microcrédito ele era concedido basicamente por organizações não governamentais. Na década seguinte, começo de 89, mas praticamente a década de 90, se inicia a concessão de microcrédito pelas secretarias de trabalho dos governos municipais e também com alguns governos estaduais, com iniciativas como o Banco do Povo e outros. A partir de 98, se inicia um movimento de regulação do microcrédito, passam a fazer parte das instituições financeiras, entre elas o BNB, que teremos uma apresentação a seguir, e são criadas instituições também reguladas dentro do sistema financeiro nacional, seguindo uma experiência de outros países, que foram as sociedades de crédito ao microempreendedor, cuja atuação mais tarde se expandiu também às empresas de pequeno porte. E foram criadas a qualificação de OCIPs, essa de 1998, para as organizações não governamentais que cumprissem as determinações do decreto, da lei do decreto, para uma certificação feita pelo Ministério da Justiça. A partir de 2013 até 2018, se consolida o microcrédito como uma política pública, onde surge em 2013 o direcionamento do crédito, que permanece até hoje, onde 2% dos depósitos à vista eles devem ser obrigatoriamente direcionados para o microcrédito. É criado em 2005 o PNMPO, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, e são feitos os ajustes normativos que definem o foco, trazendo da concepção original, que incluía consumo e produção,
para as atividades produtivas e sucessivos ajustes aí na metodologia das operações. As mais recentes modificações legais vieram com a 13.999, 18 de maio deste ano, onde foi feito o alinhamento já comentado com a política pública das micro e pequenas empresas, ajustando o limite à definição legal de microempresa, hoje de R$360 mil, a eliminação da obrigatoriedade de contrato presencial, já comentada, a inclusão de pessoas jurídicas especializadas dentro do PNMPO. Um exemplo seria o SEBRAE, que é capaz, certamente, que tem toda uma especialização no sentido de orientação dos microempreendedores para o desenvolvimento das suas atividades, e também uma previsão de redução uma permissão ao Conselho Monetário Nacional de estabelecer um adicional de custo financeiro por uma aplicação insuficiente em microcrédito. Em síntese, hoje a penalidade ela corresponde à perda que seria a taxa Selic, porque ele deve depositar os recursos sem remuneração no Banco Central. Isso passaria a ser a média dos custos, vamos dizer, das receitas do banco em operações de concessão de crédito, que é uma motivação muito mais eloquente à realização de microcrédito. Em 2019, como já falamos, então, essa questão dos aperfeiçoamentos normativos buscando reduzir o custo de originação, a incorporação de novas tecnologias e das entidades especializadas, e, além disso, dois pontos importantes, um em curso e o outro já realizado, que são autorizar que os repasses às OCIPs integrem o cumprimento da exigibilidade, buscando chegar e resolver o problema de funding dessas instituições que já tradicionais de microcrédito, que já permanecia já existente há décadas. E o desenvolvimento também do CredMeio, um programa de simplificação de acesso, em que tem diversas fases, onde a fase atual ela permite, por meios digitais, a comunicação dos microempreendedores com as instituições financeiras ofertantes, que tende a se desenvolver no sentido de se tornar um marketplace de crédito para os microempreendedores e microempresas. Em 2021, pretendemos trabalhar ampliando as informações disponíveis no site do PCB. Desde já faço convite aos pesquisadores que contribuam com recortes e dados que eles gostariam de ver na página do Banco Central. Pretendemos aperfeiçoar os mecanismos dos depósitos interfinanceiros vinculados às microfinanças. Estudos se encontram em curso. Pretende-se estimular a criação de entidades de garantia recíproca, a exemplo do que existe na Europa, em vários países, e que tem apoiado uma forma de garantia suplementar pela capacidade dessas instituições de chegar e fazer uma análise de crédito muito detalhada dos seus associados. E também se encontra em curso um segundo ciclo de aperfeiçoamento normativo, se encontra em avaliação, no sentido de aperfeiçoar a profundidade e a relevância do microcrédito para esse público-alvo, que, como vimos no início, é fundamental, com mais de 85% das empresas do país. Alguns indicadores mostram que aqui apresento, mostram aqui o crescimento da exigibilidade da aplicação, onde verificamos que há um crescimento acelerado da aplicação no PNMPO, mostrando aí que com uma tecnologia adequada, a operação ela pode ter sucesso e ser lucrativa, o que leva à expansão dessas operações. Um pouco da participação desses segmentos de renda, aqui comparados nos períodos de 2017 e 2019, onde verificamos que, embora presente uma maior aversão ao risco da camada de entrada, até um salário mínimo, os demais segmentos permanecem com uma estabilidade e crescimento, na verdade, mesmo com a crise econômica dos últimos anos. O que mostra que o microcrédito produtivo orientado é uma modalidade de crédito de sucesso, onde temos também um crescimento do seu público-alvo de milhares de clientes
que contratam essas operações. Finalmente, ainda não, a inadimplência média do período de 2017 e 2019 é aqui apresentada. Destaco que, em uma brevíssima síntese, a inadimplência média das operações de PNMPO é inferior à média do sistema financeiro nacional, em que pese nós estamos tratando de um público-alvo de maior fragilidade e do qual há uma maior percepção de risco. O valor concedido, ele sofreu com a pandemia, particularmente nas atividades ligadas a serviços, em razão do distanciamento social, mas já há uma rápida recuperação do valor concedido. E isso é muito positivo. Vemos, então, o microcrédito como um importante caminho pelo qual se pode realmente conseguir que haja um crescimento, geração de emprego e renda, usando a terminologia original de criação, já desde os idos de 1998. Finalmente, queria agradecer a atenção de vocês e me coloco à disposição para perguntas aí durante o debate. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Paulo, pela sua apresentação, muito interessante a base de dados que você apresentou, a fotografia atual do cenário de microcrédito brasileiro. Eu gostaria de lembrar os participantes desse webinar que vocês podem enviar perguntas via chat ou a sessão de perguntas e respostas do Zoom, pois ao final das apresentações nós teremos cerca de 30 minutos para respondermos as perguntas de vocês. As perguntas podem ser direcionadas especificamente para algum debatedor ou pode ser uma pergunta em aberto que a gente discutirá posteriormente. Seguindo com a nossa discussão, eu gostaria de pedir para que a Cláudia Cisneiros, presidente da Bicred e da SEAP Brasil, que inicie sua apresentação. Muito obrigado, Cláudia, pela sua presença. Sinta-se à vontade para iniciar a sua apresentação. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Brasif, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bom, então, o SEAP, né, vou falar um pouquinho do SEAP. O SEAP é uma OCIP, né, de microcrédito, que já tem 31 anos no mercado, e atendemos no Nordeste, no Norte, e estamos iniciando o atendimento no Sul do país também. Eu gostaria que fosse passando, né? Pode ir passando, porque essa parte aí você já falou, né? Eu tenho 30 anos no SEAP, de experiência fazendo microcrédito, né? Conhecendo esse cliente, acompanhando esse cliente. Pode passar, Cristiano. Bom, aqui é só alguns dados, né, da Bicred. A Bicred é uma OCIP também, que representa as OCIPs de microcrédito no Brasil. Nós temos 34 associadas, do norte a sul, em todas as regiões, né? E temos 29 que participaram dessa pesquisa, que eu vou trazer aqui para vocês alguns dados. Pode passar. Nós temos uma carteira ativa de 451 milhões, né? E aí o Sul, com a maior representatividade dessa carteira, logo em seguida o Nordeste, o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, vocês podem ver aí que tanto o Sudeste e o Centro-Oeste e o Norte, que não está nem apontado aí, né, porque a gente não tem assim, uma grande representatividade, estão no mercado disponível para o microcrédito. Pode ir passando. Esse é o montante prestado, esses dados são de setembro de 2020, né, de 477 milhões, e aí distribuído, né, nas regiões. Houve, né, igual ao que o Paulo apresentou aí, uma queda, é bem igual, Paulo, ao nosso gráfico, né, uma queda gigantesca com o advento da Covid, e aí queda por quê? Porque o microcrédito, as OCIPs, tem um risco muito grande, esses clientes não têm nenhum tipo de garantia real. A garantia que nós temos é a garantia do bom atendimento, do assessor de crédito, do coordenador da agência, de todos os atores envolvidos na organização junto a esse cliente, né? Se a gente atender bem, fizer uma boa aplicação de uma ficha que a gente chama de free buy, que é
né? O Antônio Jorge deve conhecer bastante aí do Banco do Nordeste, do Crédito Amigo, a gente chama de FIBAI, uma ficha socioeconômica para fazer o levantamento desse cliente, do empreendimento dele, e aí a gente vai conhecer esse cliente. Então, assim, esse conhecimento, essa aplicação, esse questionamento é que é a grande garantia do microcrédito produtivo orientado. Na realidade, a orientação que é a grande garantia. Pode passar. Nós temos na Abicred hoje associados, né, 114 mil clientes ativos, né? A quantidade de operações esse primeiro semestre foi de 108.247, e aí está distribuído aí por regiões. Pode continuar. E aqui eu trouxe, até para deixar bem forte assim, o foco que eu quero dar nesse nosso bate-papo aqui, de uma reportagem que saiu no Exame, de uma instituição que fez uma pesquisa com uma operadora de microcrédito, né? Pode passando, falando que, e aí são os dados, né? A maioria do pessoal do INSPER, que é um paradoxo, né? Me chamou a atenção o título da reportagem. O paradoxo baseado em recursos das estratégias orientadas para o impacto. Um estudo do contexto do microcrédito. O que ele está querendo dizer isso? Que foi um paradoxo quando eles acompanharam essa organização e esses clientes, dizendo que no próximo slide, pode passar, que 80%, eu achei bastante, né, um índice bem alto, 80% dos clientes que receberam o microcrédito, né, eles não cresceram, né, os seus negócios por conta da orientação, né, porque nem todas as organizações, quer seja o CIP, quer seja SCM, né, ou institutos que fazem também microcrédito, eles fazem o microcrédito produtivo orientado. E aí, esse estudo, o grande paradoxo é esse, que só o microcrédito, ele não é suficiente, como a Lucilene bem colocou no início da apresentação dela. Então, assim, 80% que pegaram não tiveram sucesso, a avaliação negativa das receitas líquidas após a contratação do empréstimo entre os empreendedores que não possuem orientação. Isso quer dizer, trocando em miúdos, que aquele empreendedor que só recebe o crédito e que ele não tem a orientação, a assessoria, né, aquele pequeno acompanhamento, ele não cresce, ele não se desenvolve. Às vezes, ele se torna até um outro problema para ele, porque ele não sabe como gestionar, ele vai fazer um investimento que ele não tem segurança, ele vai pagar uma dívida, né, e aí ele não tem essa orientação, diferentemente de uma empresa com estrutura de ter um administrador, de ter um consultor, né, que vai orientando ele a fazer essa gestão financeira. Então, assim, o relacionamento, né, desse cliente com o assessor de crédito, né, através da orientação, é fator fundamental para o sucesso dele como empreendedor e do negócio dele também. Pode passar. Isso aqui é só reforçando, né? É preciso aumentar o acesso dos empreendedores a capital humano, é possível pensar em intervenções que ensinem princípios básicos de administração, finanças pessoais a empreendedores. E aí, eu queria dizer para vocês que ao longo desses 30 anos do CEAP, a gente já usou várias formas para orientar financeiramente, porque esse nome, educação financeira, às vezes assusta um pouco esse cliente, né? Esse cliente que nós atendemos, que está na base da pirâmide, ele fica assustado, né? Educação financeira, ele já se remete à matemática financeira, ele diz, eu não sei operar isso aí, eu não sei fazer isso aí. Então, assim, a gente usa as metodologias básicas de ensinar ele aprendendo. E aí começa nessa assessoria desse assessor de crédito lá no empreendimento ou na casa do cliente, que às vezes ele está muito junto. O empreendimento, às vezes, fica do lado ou na frente da casa. Tá? Essa é a configuração do nosso cliente. Pode passar. E aqui eu estou trazendo uma experiência do CEAP, né, uma experiência real que a gente está fazendo, a gente tem um CEAP Orienta, e aí tem todos esses módulos, né, que eu estou trazendo aqui, que a gente desenvolveu, principalmente, assim, mais de 50% desses temas aí, a gente desenvolveu a partir do momento da pandemia, né?
Quando começou a pandemia, a gente, logicamente, suspendeu os créditos, até porque a gente atendia mais, no caso do CEAP, mais presencialmente, né? Esse cliente está acostumado a ter esse atendimento, e aí a gente começou a desenvolver podcasts, começou a desenvolver todos esses temas aí que tá para orientar o cliente, né? Porque a gente sabe que sem essa orientação fica muito mais difícil, principalmente agora com a Covid, pós-Covid, o empreendedor ele precisa muito mais, né, de capacitação, e não só capacitação financeira, sociogerencial, mas aquela capacitação de ensinar, de dar alternativa de como ele manter o negócio dele. Como é que ele vai fazer para ele vender, que agora ele vendia só presencialmente, como é que ele vai fazer para vender agora pelo Instagram, pelo Facebook, né? Usar o WhatsApp também. Então, assim, vocês não imaginam que, assim, 2 meses, 3 meses, a gente fez coisas que a gente não conseguia fazer durante 2 anos atrás, estava esperando, né? E aí, esse foi um lado positivo. Tudo tem um lado negativo e outro positivo. O lado positivo que eu vejo da Covid foi isso aí, que acelerou bastante, né? Então, assim, e o cliente também se viu obrigado, né? Não sei, no Crédito Amigo, nas outras organizações, mas a experiência do CEAP e de alguns associados, assim, capacitação, esse cliente, ele já tem muita dificuldade para sair já tinha muita dificuldade para sair do empreendimento dele e ir para uma organização ou fazer um curso. Antigamente a gente nem pensava, né? Fazer um curso, fazer uma reunião como a gente está fazendo aqui agora, né? Imagina para essa clientela. Então já tinha uma grande dificuldade desse cliente sair do seu negócio para fazer essas capacitações. Então a gente já fazia a estratégia de fazer nos bairros, né? Nas associações e tudo. Com a pandemia, com o advento da pandemia, esse cliente ele ficou mais interessado, sim, em saber como é que ele ia vender pelo Instagram, como é que ele ia fazer para vender no Facebook, e aí a gente aproveitou isso para potencializar essa orientação. Pode passar. E aí eu trago aqui uns dados, né, que eu queria chamar a atenção, né? Existem hoje 13 milhões de desempregados, 13,2 bilhões em miséria extrema no país, cresce e atinge 13,2 bilhões de brasileiros. E tudo isso traz um aumento da violência, né, tráfico de drogas, fome, entre outras coisas. E o microcrédito produtivo orientado, no meu ponto de vista, ajuda a mudar essa realidade, né? Eu não tenho a menor dúvida de que quantas pessoas, ao longo desses 30 anos que eu trabalho, diretamente com esses clientes, vejo pessoas que cresceram, se desenvolveram com a ajuda desse microcrédito, com a ajuda dessa orientação, com essa oportunização, né? Que às vezes eles, 15 anos para cá, aliás, 20 anos para cá, para ser mais precisa, a gente, com a entrada do Crédito Amigo, do Banco do Nordeste, potencializou, logicamente, né, a fatia de mercado microcrédito no Brasil. Então, assim, antigamente era bem menor essa oportunização, né, até por questão de fund, a Lucilene, o Paulo aí tem acompanhado bastante. Hoje tem muito mais oportunidades, né, a gente fez esse ano passado um convênio com a Caixa Econômica. Então, assim, abriu, né, com a oferta de exigibilidade também do compulsório foi uma oportunidade, né? Então, assim, abriu o leque de opção para esse empreendedor, mas há 20 anos atrás era muito mais restrito. Então, vocês imaginam como esse cliente ele tem dificuldade de acessar o mercado financeiro formal, né? Ele não tem toda a documentação. Então, assim, o MPO é, sim, uma grande oportunidade para esses milhões de brasileiros que estão aí, principalmente agora com o advento da Covid. Pode passar, por favor. E aí também eu trouxe mais alguns dados aqui, né, do CEAP, que 48% da população brasileira ainda não tem coleta de esgoto. Nós fizemos uma parceria com uma organização americana, a Water, e eles trouxeram, né, uma capacitação para as OCIPs, para a gente trabalhar, fazer um produto específico para saneamento básico.
né? A intenção deles é essa. Então, eles nos ajudaram, não com fundo, mas assim, com uma parceria institucional para pagar assessor, coordenador, trabalhar mídia, para a gente fazer um crédito, né? Direcionado para a população de baixa renda para saneamento básico, colocar fossa séptica, trazer água para algumas casas que não tinham, colocar banheiros dentro de casa, que grande maioria não tinha banheiros dentro de casa, ou se tinha banheiro dentro de casa, estava em condições insalubres, né? E aí, nós estamos 2 anos com essa parceria, desenvolvendo, e me chamou bastante atenção, não deu para me colocar aqui, porque é bem grande o vídeo, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, pode acessar, está no YouTube, esse vídeo da dona Cipriana, que assim, é o que mais me tocou. Essa é uma senhora do interior do Maranhão, e ela tem 92 anos de idade, e esse ano, né, no começo do ano, que ela teve acesso a esse crédito CNA, e aí fez um banheiro, né? Então, assim, com 92 anos de idade, foi que ela teve acesso a fazer suas necessidades fisiológicas básicas em um banheiro, porque antes ela fazia com outros métodos. Eu convido vocês depois a assistir com calma esse vídeo que está lá no YouTube, e com tantos outros que tem lá também. Então, assim, essa questão do saneamento ainda é muito, da falta de saneamento, né, é muito forte ainda, principalmente no interior do Nordeste, principalmente no Maranhão, né? Então, a gente está fazendo também o microcrédito produtivo, orientado também, porque esse é um crédito orientado também para essa população. É um tipo de microcrédito também, né, que traz não só essa qualidade de vida, mas também ajuda no desenvolvimento do seu negócio, porque também a gente está fazendo para clientes que têm um barzinho, que têm um negócio e que não tem um banheiro, né, salubre, que não tem um banheiro adequado para atender os clientes, né? Então, é um novo negócio, né? Uma nova forma também que a gente está fazendo com essa parceria, está trazendo, né, para esses clientes da base da pirâmide. Pode passar, Cristiano, por favor. Como inovação também, a gente publica o crédito porque está, né, em constante evolução, em constante adaptação, não só para os reguladores, para o Ministério da Economia, como a Lucileide falou, mas com o próprio Banco Central, que não regula diretamente as OCIPs, mas que está acompanhando a evolução, que sempre está traçando as políticas para facilitar, né, o andamento das OCIPs, das SCM, para poder melhorar a oportunização desses clientes nesse mercado, né? Também agora nós estamos trabalhando a LGPD, né? Então, assim, as OCIPs também associadas à Abicred, nós já estamos trabalhando a revisão das políticas de segurança de informação das empresas, a adoção de solução de cloud, enfim, tudo aquilo que a lei da LGPD está fazendo, nós já estamos fazendo não só no CEAP, mas, assim, 90% dos associados da Abicred também já estão se adaptando a essa nova realidade. E também as OCIPs também, elas estão preocupadas com a gestão do risco, né? Eu estou colocando aí CEAP, porque eu represento o CEAP também, mas isso aí se aplica às OCIPs, né? As OCIPs estão preocupadas, já estão fazendo construção, né, de departamentos específicos, tá? Para trabalhar essa questão do risco, tá? Então, assim, é muito importante, porque a gente não tem garantia nenhuma. E agora, com o Covid, né, a gente está tendo que fazer uma análise mais aprofundada ainda, né? Porque, assim, hoje mesmo eu participei de uma reunião de manhã com uma equipe e eles me disseram assim, olha, Cláudia, a gente tem muitos clientes que está precisando de crédito, está pedindo crédito, mas eles estão com seus negócios parados, literalmente parados, né? A situação ainda está muito complexa. E alguns dizem assim, quando a gente está negando o crédito, porque ele já está com alto grau de endividamento, ele diz assim, poxa, mas no momento que eu estou mais precisando de crédito, vocês não querem me dar crédito? Gente, é uma dicotomia, né? Porque a gente está vendo que o indivíduo está com alto grau de restrição, né? E a gente está fazendo comitês para avaliar isso aí, né? Nós não podemos deixar o nosso cliente desamparado, né?
E aí, em várias reuniões que eu tenho participado, eu tenho solicitado o PRONAMP específico para as OCIPs, né? Eu sei que é bem difícil esse meu pedido, mas assim, seria um sonho a gente ter um PRONAMP específico, Paulo, para as OCIPs, né? Porque o PRONAMP ele vai lá e dá aquela garantia, né, que a gente gostaria de financiar todos esses clientes, né, que tivesse um prazo maior, uma taxa de juros ainda menor, né, e um prazo, uma carência maior, né? Os clientes estão precisando agora de carência, não é carência de 30, 45 dias não, minha gente. Do meu ponto de vista, é carência de 6 meses, porque os negócios estão difíceis, né, não sei, para outras organizações, eu tenho conversado muito com as associadas da Abicred, todas, principalmente do Nordeste, tiveram um impacto maior, né? Estão tendo uma dificuldade maior de se reerguer. Então, a gente precisa, né, pensar em políticas que possam pensar nesse cliente, né, de como é que a gente vai atender esses clientes. Então, vocês não têm ideia de quantos clientes a gente atende. Esse cliente de microcrédito, e aí quando o Lucilene falou sobre taxa de juros, tem muitas pessoas que dizem assim, mas no OCIP, né, que é sem fins de lucro, sem fins lucrativos, devia fazer uma taxa de juros mais barata. Aí isso é ao mês, quando a gente diz assim, olha, 3%, 4%, ao mês, dá assim, sabe, aquele espanto, aquela coisa. Minha gente, fazer microcrédito produtivo orientado é muito caro, porque o assessor de crédito, ele tem que ter uma formação, ele tem que ser constantemente treinado, ele tem que ser constantemente avaliado, até o seu salário, né? Agora mesmo, né, Antônio Jorge, a gente está sendo aí sacudido aí pelo um novo entrante aí como concorrente nosso, então assim, oferecendo assim, coisas bem impactantes para a gente manter o nosso cliente interno, que é o nosso assessor, não vai ser fácil, né? Então, tudo isso é um custo, e o custo, quando esse assessor vai na casa do cliente, ele tem que ser administrador, ele tem que ser economista, ele tem que ser contador e ele tem que ser psicólogo, porque esse cliente também tem muitas dificuldades, que ele acaba misturando o problema dele com o problema da empresa, o dinheiro dele com a necessidade da empresa, enfim. Então, a gente precisa ter políticas públicas, precisa ter essa compreensão, né, de que esse cliente ele tem que ter uma assistência, ele tem que ter um acompanhamento diferenciado, sim, de um cliente que já está numa faixa de segmento de renda maior. Pode passar. E aí, pensando nisso, nessa evolução, né, do que esse cliente precisa, um cliente que está na base da pirâmide, ele tem o mesmo pedido, o mesmo desejo, a mesma necessidade. Ele não tem a acessibilidade, né, mas ele tem os mesmos pedidos. Então, pensando nisso, já foram criadas áreas de sucesso do cliente com foco em orientação e educação, criação da área de Hunter e Farmer, que é uma coisa nova para a área de microcrédito no Brasil, né? Só grandes empresas têm isso, o microcrédito já está copiando, a gente está entrando nessa era digital, né? As OCIPs tiveram que correr rapidamente para se adaptar, para ter produtos digitais, né? Graças a Deus que já foi regulamentado, né, para poder absorver menos custos, diminuir os custos e também atender essa situação atual, né, porque a gente ficou sem poder atender presencialmente o cliente. Pode passar. E aí, minha gente, é um pouco, né, que eu queria trazer, focando maior na necessidade de ter orientação. A gente sabe que é importante ter esse atendimento digital, mas as OCIPs estão preocupadas em fazer esse atendimento digital com foco na orientação, porque a gente sabe que se não tiver, mesmo com atendimento digital, se não tiver essa orientação, dificilmente esse cliente vai retornar o recurso para a organização, tá? Porque ele tem dificuldade de gestão e também do relacionamento. Microcrédito produtivo orientado se chama, no meu ponto de vista, relacionamento, tá? Tanto com a organização, como assessor de crédito e vice-versa. Era isso que eu queria colocar para vocês
depois me coloco à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia, pela sua apresentação, muito interessante. O aspecto social que você trouxe à sua apresentação faz total link com o tema que a gente vem abordando dentro do tema de ESG. Foi fantástico, aí a forma como você compartilhou as dificuldades que vocês estão enfrentando na ponta, no contato direto com o cliente. Reforçando, quem tiver dúvidas, por favor, podem enviar através da sessão de comentários, ou sessão de perguntas e respostas. Algumas já estão sendo respondidas diretamente, ou posteriormente serão respondidas na discussão de perguntas e respostas ao final da apresentação do Antônio Jorge. Então, agora eu vou passar a palavra para o Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior. Ele é superintendente do programa Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Muito obrigado pela presença, Antônio Jorge. É um grande prazer contar com você nesse webinar. E agora eu passo a palavra para você, pode seguir com a sua apresentação. Muito obrigado. Bem, boa noite, Cristiano. Primeiramente, agradecer à Brasfi a oportunidade de estarmos falando sobre microcrédito produtivo orientado, apresentando o Banco do Nordeste, o nosso programa de microcrédito produtivo orientado Urbano Crédito Amigo. Cumprimentar os demais palestrantes, o Paulo, com quem eu estive mais cedo, a Lucilene também, e a nossa colega Cláudia, e parabenizá-los aí pela apresentação. Então, primeiramente, falarmos um pouco sobre o nosso programa de microcrédito, o Crédito Amigo, né? O programa de microcrédito produtivo orientado do Banco do Nordeste. Como eu disse, ele é o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul, é o segundo maior programa de microcrédito da América Latina, o terceiro do mundo. Nós temos hoje, são mais de 2.200.000 clientes atendidos pelo nosso programa. É um programa que eu reputo de crédito fácil, vamos falar um pouquinho lá na frente quais são as condições para acessar o crédito, um crédito rápido, em média 7 dias úteis para contratarmos uma operação em 24 horas para a sua renovação. E como bem disse a Cláudia, como ele é um produtivo orientado, é um crédito sustentado também na orientação empresarial. Nós também reputamos que a orientação empresarial é um fator de sucesso do nosso programa. E ele é direcionado para aquele que deseja aumentar o sucesso do seu negócio, empreender e a partir do seu empreendedorismo, gerar renda para a sua família. A nossa atuação, onde nós estamos? O Banco do Nordeste atua nos 1.989 municípios da região de atuação da SUDENE, que compõe os 9 estados do Nordeste e mais o norte do estado de Minas Gerais e Espírito Santo, por intermédio de 470 unidades do Crédito Amigo, com mais de 5.200 pessoas espalhadas nessa região, entre colaboradores terceirizados e funcionários do Banco do Nordeste. Tá? O microcrédito nosso, ele é voltado para empreendedores que atuam tanto no setor informal como formal da economia, nos diversos setores de atividade, tanto indústria como comércio, serviço, salão de beleza, oficinas, para aquele pipoqueiro, para o borracheiro, para a dona de casa que faz um doce, para a costureira. Então, ele atende todos os setores da economia, seja ele formal ou informal, tá? Como eu disse, a nossa condição para acessar o crédito no Crédito Amigo é uma condição extremamente fácil, né? Aqui, em linhas gerais, precisa ser maior de idade, tem que querer iniciar uma atividade, faturamento até R$300 mil, uma questão de legislação, né? O microempreendedor, no nosso conceito, é aquele que fatura até R$300 mil. O crédito ele pode ser individual ou solidário, no caso individual é necessária a garantia de um cobrigado, e para o crédito solidário, precisa-se que o microempreendedor ele se una a um grupo também de empreendedores que moram ou trabalhem próximos e que haja uma relação de confiança entre uns e outros, porque eles praticam entre si a cobrança, a administração do grupo e exerce um sobre o outro a influência para a manutenção dos seus compromissos perante o Banco do Nordeste, tá? Extremamente desburocratizado, como eu coloquei, basta para tanto que o nosso empreendedor ele nos apresente cópia do CPF, um documento de identificação com foto e um comprovante de residência. O nosso programa ele dá a condição de, até mesmo para aquele empreendedor que
está com algum tipo de restrição junto aos birôs de crédito, SPC e Serasa, conseguir acessar o crédito do Banco do Nordeste por intermédio do nosso programa de microcrédito do Crédito Amigo. Ou seja, a restrição ao crédito advinda desses birôs de crédito, ela não é impeditiva ao crédito. A exceção é restrição ao CADIM, aí por uma força legal. De fato, nós ficamos impedidos de conceder crédito para aqueles empresários e empreendedores que estão restritos no CADIM. Quais são as grandes vantagens do programa do Crédito Amigo, além do crédito, evidentemente, né? A orientação empresarial, como bem também colocou a Lucilene, o crédito por si só, ele tem uma força motriz importante na geração do desenvolvimento, no fomento do emprego e renda, mas ele sozinho ele não é suficiente. Tá? A gente compreende que, e isso é uma premissa do nosso programa, um grande fator preponderante para o sucesso do nosso programa é a orientação empresarial e a assessoria econômico-financeira que o nosso programa presta. Né? Desde antes, é uma ação, inclusive, antecedente ao crédito, desde a visita ao microempreendedor, ao empreendedor informal, ele começa a ter acesso a algumas noções, conceitos de gestão, conceitos de formação de preço, lucro, receitas, estoque, giro de estoque. Ele começa a compreender que aquela atividade que ele desenvolve pode ser, sim, ser vista e ser trabalhada como de forma empresarial. Por vezes, tem uma dificuldade de percepção de que aquele bolo, aquela confecção, aquela marcenaria, aquele artesanato pode se transformar num negócio lucrativo. Então, o primeiro contato do nosso agente de microcrédito com esses empreendedores é estimulá-los a perceber que daquela atividade ele consegue gerar valor, ele consegue gerar receitas provenientes e gerar empresariamento a partir daquela produção ou da venda, da comercialização de um produto. Então, ele é estimulado a compreender que aquilo ali é um negócio e, a partir dessa compreensão também, ele ter noções de gestão de negócio para que ele possa desenvolver de uma forma mais satisfatória o seu negócio. Uma outra vantagem é o nosso aplicativo. Hoje nós temos um aplicativo que permite que o nosso cliente possa fazer todo o acompanhamento da sua operação por meio do aplicativo do Crédito Amigo. Ele acompanha a sua conta, os seus empréstimos, realiza pagamentos. A gente entende também que isso é uma grande facilidade, principalmente nos tempos de hoje, de pandemia, onde nós tivemos, de fato, restrições com relação à locomoção, principalmente daqueles grupos de risco, restrições com relação à participação do nosso agente nas comunidades. Então, o aplicativo do Crédito Amigo ele se mostrou uma ferramenta extremamente interessante, tanto para o nosso cliente poder manter o acesso às nossas linhas de crédito, como também manter a condição de adimplência dos seus contratos, dos seus empréstimos adquiridos junto ao banco. O empréstimo é progressivo, com renovação até 24 horas, como eu disse, podendo ser renovado por vários ciclos e alcançar até R$21 mil, que também é um limitador legal. Então, ele poderá começar, o ticket mínimo do nosso programa é de R$100, e por intermédio, não quer dizer com isso que ele acesse somente esse valor. O que define a condição de acesso em termos de valor é a capacidade de pagamento do nosso cliente, mas o nosso ticket ele vai de 100 até R$21 mil. Sucessivamente, conforme ele for renovando no nosso programa, ele tem a condição também de ir elevando esse valor. Nós trabalhamos com produtos de giro e de investimento. Os nossos produtos estão aí na tela e variam aí em termos de taxa de juros de 0,99% a 2,4% ao mês. Então, são produtos extremamente competitivos para este mercado de microcrédito. O nosso prazo de atendimento ele varia de 1 a 24 meses, mas o prazo médio do nosso programa é de 5 meses. Ou seja, então a gente tem a condição de com o mesmo empreendedor, em média, fazermos 2 operações e meia por ano. Lembrando que ele também tem a condição de ter créditos complementares, como eu vou falar lá na frente. Ele não fica restrito somente a uma operação. Ele tem a condição de acessar o novo crédito, ainda que ele que esteja dentro de uma operação em ser junto ao banco, tá? Nós estamos trabalhando muito fortemente a questão, como eu falei, do aplicativo do Crédito Amigo. Fizemos uma série de inovações
no aplicativo durante o ano. Aqui algumas funções que o nosso cliente pode acessar por meio do aplicativo, que é visualizar os dados da sua conta bancária, acessar o histórico dos empréstimos, pagar a parcela via débito em conta, transferir o valor da parcela para o coordenador do grupo, depositar dinheiro na conta via boleto, receber dicas e orientações do Crédito Amigo para o negócio. Então, existe também toda uma condição de assessoria econômico-financeira por meio do tablet. E o que nós queremos aqui, Cristiano, também reforçar para o público que nos assiste, é de que, da mesma forma que o banco patrocinou lá atrás, quando começou a trabalhar o microcrédito, e um grande processo de inclusão bancária dos nossos clientes, lembrando que todo cliente do Banco do Nordeste ele é bancarizado, abre-se uma conta corrente, ele recebe um cartão de débito, então o banco promove também um grande processo de inclusão bancária desses clientes. Nós estamos agora iniciando também um forte processo de inclusão digital dos nossos clientes. A maioria esmagadora dos nossos 2 milhões e 200 mil clientes, boa parte deles, eu não diria a maioria esmagadora hoje não atua, não consegue ainda ter acesso aos aplicativos por conta do custo. Custo de se adquirir um smartphone, custo de se ter um pacote de dados. Nós estamos fazendo algumas ações nessa direção de baratearmos ao máximo também esse custo. Mas uma boa parcela também não tem acesso à tecnologia digital por conta de desconhecimento. Não sabe manejar, não sabe, não tem a cultura, não tem o conhecimento, a educação, e por conta disso, a preço de hoje está excluído do mundo digital e das facilidades que o mundo digital hoje impõe àqueles que navegam, que praticam, que têm acesso às plataformas digitais. Então, o Banco do Nordeste, nós estamos desenvolvendo uma série de ações afirmativas junto aos nossos clientes para promovermos um grande processo de inclusão digital dos clientes do Banco do Nordeste, daqueles que nos procuram e que vêm ser nosso cliente, porque é evidente, é a intenção nossa também, além de permitir que esse cliente ele tenha, de fato, acesso às plataformas digitais e possa fazer uso de todos os benefícios desse acesso, é evidentemente também de diminuirmos o custo da nossa operação, porque quando a gente consegue fazer com que o nosso cliente contrate a sua operação por intermédio do aplicativo, renove a sua aplicação por intermédio do aplicativo, pague as suas parcelas por intermédio do aplicativo, nós diminuímos o custo da operação e temos a condição de parte da diminuição desse custo, devolvermos para o nosso cliente na diminuição dos encargos da operação. Então, temos uma ação muito afirmativa que estamos iniciando agora no final do ano para promovermos uma inclusão em massa dos nossos clientes nas plataformas digitais, tá? Aqui um pouco dos resultados do nosso programa Posição de setembro. Nós já tínhamos emprestado aí mais de 3 milhões e 160 mil operações. A preço de hoje, são quase 3 milhões e meio de operações para 2,2 milhões de clientes, uma carteira ativa de 5,8 bilhões de reais. E aqui, Paulo, eu registro, como você bem colocou, o mercado de microcrédito, o principal fundo para o mercado de microcrédito é um compulsório do depósito à vista. 2% dos depósitos à vista das instituições financeiras devem ser direcionados para o programa de microcrédito. E eu tenho muita satisfação em dizer que o Banco do Nordeste consome mais de 85% desses recursos direcionados. Tá? Nós somos um grande captador desse recurso no mercado. Nossa carteira ela cresce mais de 2 dígitos há mais de 10 anos. Para você ter uma ideia, nós fechamos o ano passado com uma carteira de 4,4 bilhões e já estamos com uma carteira de 5,8 bilhões de reais. Tá? Então, nós somos um grande captador desse recurso, do DIN, e temos buscado também formar parcerias com bancos multilaterais para continuarmos expandindo a nossa carteira. Na posição de setembro, já tínhamos contratado 8,4 bilhões de reais. Na posição de ontem, são 9,3 bilhões de reais já contratados, a um ticket médio de R$ 2.600, o que remete aí, colegas e aqueles que nos assistem, são 18 mil operações dia contratadas nesse programa. É um desafio grande, nós chegamos a ter dia aqui de contratarmos mais de 40 mil operações, que são 18 mil operações em média contratadas, 44% do nosso público são pessoas também, públicos do Bolsa Família, do Programa Assistencial do Governo. Então, aqui também buscamos gerar um estímulo à saída desse programa. E eu queria fazer um registro, pegando aqui um pouco do gancho do que a nossa colega Cláudia colocou, e falamos um pouco aqui rapidamente, não está na apresentação,
mas se for o caso até atualize para passar depois disponibilizar aqui no canal, dos impactos do que é o microcrédito, do que é o Crédito Amigo na vida do nordestino, tá? Essa nossa operação, como eu disse, 2,2 milhões de clientes, ela impacta mais de 10 milhões de pessoas diretamente com o nosso crédito. E quando eu somo ao programa de microcrédito produtivo orientado urbano, que é o Crédito Amigo, que é o objeto da minha apresentação, há um outro programa de microcrédito que nós temos aqui no banco, que é o Agroamigo, que é voltado para a zona rural, onde o Banco do Nordeste tem mais 1.300.000 clientes. Eu estou falando aqui de impactar a vida de mais de 15 milhões de nordestinos, né? Então, é um público... se você pegar aqui, que na região Nordeste, nós temos aproximadamente 52 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas são impactadas diretamente pelo nosso programa de microcrédito, e esse impacto ele gera em termos para a economia, e aí eu vou puxar só um pouquinho, porque o estudo que nós temos, que foi um estudo construído pelo nosso escritório técnico de estudos econômicos do Nordeste, o ETN, as aplicações realizadas em 2019, que se somaram 10,6 bilhões de reais desembolsados, ela foi suficiente ou ela foi necessária para gerar ou manter 849.700 empregos, aumentou a massa salarial em 8,6 bilhões de reais, incrementou na arrecadação tributária da nossa região 2,9 bilhões de reais, houve um incremento no valor bruto de produção de 41,8 bilhões de reais e um incremento no valor adicionado da economia de 23,5 bilhões de reais. Então, se percebe que o programa de microcrédito, ele também alavanca receitas, ele também gera resultados para os estados, municípios e a União. Ele é um fator multiplicador na economia. Por quê? Porque ele trabalha na base da pirâmide. Esse recurso que ele é aplicado, ele não gera poupança, ele circula praticamente por toda a base da pirâmide. Ele sai do pequeno, passa para o MPE, que vende produto pequeno, que vai para o médio, que vai para o grande, passa no atacadista, no varejista. Então, é um dinheiro que circula muito na economia, gerando impostos e gerando incremento em termos de receitas, tá? Passando um pouquinho aqui, avançando, falando um pouco do que o Banco do Nordeste está fazendo para apoiar a retomada da economia pós-Covid, né? Nós sabemos que a pandemia ela afetou fortemente o setor informal, principalmente, considerando que o setor informal, as atividades elas têm uma fragilidade maior em termos de colocação de produto no mercado, de venda. Estudos revelam que para cada um desemprego gerado pela pandemia, nós tivemos 2 desocupações de informais. Então, percebe-se que o impacto é muito mais forte no setor informal, redução de vendas e do fluxo de clientes, dificuldade na renovação dos estoques, fechamento de atividade, ou seja, nós tivemos um cenário muito diverso como consequência da pandemia, mas o Banco do Nordeste não ficou parado. Nós fizemos uma série de ações, falei um pouco com relação ao nosso aplicativo, buscamos desenvolver ao máximo a nossa plataforma digital, atender nossos clientes por intermédio de WhatsApp, e com relação ao nosso programa de PSI, fizemos uma série de ações. Alongamos um pouco mais o prazo médio das nossas operações, aquele prazo que eu falei de 5 meses, levando a operação para 7, 8 meses, diminuindo a prestação, dando a condição melhor de pagamento para os nossos clientes. Demos a condição também de antecipar os vencimentos das operações para que os clientes pudessem renovar sua operação e esticar essa operação por um tempo maior. Incluímos carência na nossa operação ela não tinha carência, hoje ela tem carência por 60 dias, tanto para as operações renegociadas como para os créditos novos. Prorrogamos por 3 ciclos de 30 dias, ali em março, as parcelas que venciam em março, abril, maio, elas foram sucessivamente prorrogadas a cada 30 dias, então nós demos 90 dias de prorrogação de prazo, jogando para o final da operação. Demos para aqueles clientes também que ainda assim mostraram dificuldade de manter suas operações em dias, condições diferenciadas de renegociação. Não está no slide, mas eu faço questão de frisar também que concedemos também créditos complementares, como eu disse, aqueles clientes que tinham capacidade de tomar crédito, eles puderam acessar crédito complementar, inclusive de forma individual, eles já estavam presentes no grupo solidário, mas havia espaço, eles tomaram crédito, tomaram o segundo, tomaram o terceiro, então a gente buscou avançar, ampliar a nossa exposição com aqueles clientes que tinham a condição
de fazê-lo. Aplicamos agora, no mês de setembro, R$1 bilhão de recursos dos fundos constitucionais para aqueles públicos mais vulneráveis, que é um recurso que você consegue aplicar com condições diferenciadas em termos de carência e de taxa. Então, ou seja, o Banco do Nordeste fez uma série de ações que nos remeteu a esse número que eu coloquei, de termos alcançado na posição de ontem 9,3 bilhões. E aí, Luciene, eu coloco que, a despeito até do que foi apresentado, aqui no Banco do Nordeste, a nossa realidade, com esse compromisso afirmativo de estar próximo do nosso cliente, de atender o nosso cliente, manter a expansão do nosso programa, a despeito de toda a dificuldade, o número que nós temos, esse número de 9,3 bilhões de reais a preço de hoje, ele é 15% maior em termos de volumes aplicados do que fora no mesmo período de 2019. Então, nós expandimos a nossa carteira, como eu falei, saindo de 4,4 bilhões para 5,8, ou seja, foi uma expansão de mais de 20%, e para créditos desembolsados, uma expansão de mais de 15%. E a nossa intenção é alcançarmos até o final do ano. Nós fizemos 10,6 bilhões de reais em 2019, a nossa intenção é alcançarmos em 2020 número próximo ou superar os 13 bilhões de reais, o que seria um incremento de mais de 20%. Esse é o compromisso do Banco do Nordeste com os seus clientes, é o compromisso do Banco do Nordeste com este momento que a economia passa e que demanda coragem, principalmente de um banco de desenvolvimento, em apoiar os seus clientes, estar próximo, estar junto, com crédito, com assessoria, com orientação empresarial, com tecnologia. Eu acho que nós buscamos cumprir o nosso propósito de banco de desenvolvimento. Estamos buscando novos funds, fechando parcerias com instituições multilaterais para buscar baratear também para o nosso cliente esse crédito. Enfim, o Banco do Nordeste não está parado, não está desligado, pelo contrário, estamos muito atentos a esse momento de retomada da economia, acreditamos de fato, e os números revelam isso, que teremos agora no final do ano já uma condição muito interessante do ponto de vista de retomada da economia e, consequentemente, de aporte financeiro aos nossos clientes. E digo mais, essas ações todas, quando se somam, ela revela que o nosso programa é muito resiliente do ponto de vista da inadimplência, né? Nós fechamos agora em setembro com a inadimplência de 1,68. O Paulo citou na sua apresentação, a inadimplência média do PNMPO é 2,8. Aqui no Banco do Nordeste, fechamos no mês de setembro com 1,68. É o índice que se mantém em linha com o que, historicamente, o programa vivencia em termos de inadimplência. Isso não vem à toa, como eu disse, é fruto de todo o esforço do banco em conseguir manter o nosso cliente atendido em termos de crédito e conseguir manter que o nosso cliente continue vendendo, faturando e honrando seus compromissos junto ao Banco do Nordeste. Esse 1,68, para os senhores terem uma ideia, ele é menos da metade em termos de taxa de adimplência do que é a inadimplência da nossa carteira do Banco do Nordeste e dos demais programas de crédito, à exceção do microcrédito. Então, de fato, o microcrédito ele é um programa socialmente importante para o país, que tem uma condição ímpar de gerar ocupação e renda, principalmente nesse momento mais dramático da nossa economia, onde nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados, mas ele não é só isso. Ele é um programa extremamente rentável, financeiramente faz todo sentido em se apostar em microcrédito nesse país, e ele é feito com seriedade, feito com gestão. Ele dá a condição, tanto do credor como do tomador, de fazermos parcerias importantes e vencedoras. Tá? Para finalizar aqui da minha parte, temos participado aqui de uma série de webinar, disponibilizando para os nossos clientes, através do nosso canal oficial no YouTube, uma série de capacitações, permitindo que o nosso cliente tenha acesso a conteúdo de qualidade, despertando também o nosso cliente tudo o que nós falamos, que foi objeto, inclusive, do que a Cláudia colocou, que o nosso agente na ponta ele acaba sendo um pouco de tudo, administrador de empresa, economista, psicólogo, e ele, de fato, ele é um agente que trabalha todas essas vertentes junto ao nosso cliente, mas temos disponibilizado uma série de materiais também no nosso canal de YouTube, buscando
estarmos sempre qualificando o tomador do crédito, aquele que nos procura, tá? Para finalizar e passar aqui e devolver a palavra para o Cristiano, aqueles que têm interesse de conhecer um pouco mais do nosso programa, de acessar nossas linhas de crédito, eu deixo aqui os nossos canais, os principais canais, é o saque do Banco do Nordeste, 0800 728 3030, o site do Banco do Nordeste, o YouTube, a rede social e, principalmente, o aplicativo do Banco do Crédito Amigo, o app. Baixe um aplicativo, está disponível aí nas lojas da Google Play, App Store. Você vai conhecer um pouco mais do programa e ter a condição e as facilidades de operar com o Banco do Nordeste por intermédio do Crédito Amigo, tá? Obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Antônio Jorge. Fantástico contar com a presença de um dos maiores players mundiais no nosso evento e toda a tua perspectiva sobre a atuação do Banco do Nordeste na área de microcrédito. Foi fantástico. A gente gostaria agora de dar início à sessão de perguntas e respostas. Eu já recebi algumas perguntas, já vou encaminhar para os debatedores. Gostaria de reforçar que todos enviassem as suas perguntas via chat ou via perguntas e respostas. Se porventura não conseguirmos responder todas as perguntas, devido à limitação de tempo, na descrição do vídeo no YouTube, esse webinar vai ficar disponível no canal da Abraço, então vocês podem acessar, podem compartilhar posteriormente com outras pessoas. Na descrição do vídeo da Abraço, a gente vai colocar os canais de comunicação nas entidades participantes. Se caso vocês tiverem alguma dúvida específica ou alguma pergunta que não for respondida, vocês podem encaminhar para as entidades participantes. Com o maior prazer, eu tenho certeza que eles vão poder responder. Então, agora, a primeira pergunta vai para você mesmo, Antônio Jorge. Tá? Vou aproveitar, já que tu foi o último debatedor. Mas, após a sua resposta, eu gostaria que o Paulo e a Lucilene, primeiramente a Lucilene e após o Paulo, também respondessem essa pergunta, porque no meu entendimento ele tem muito a ver com a parte estratégica do microcrédito. Tá? A pergunta veio do William Pereira da Silva, direcionada ao BNB, e a pergunta é o seguinte: com a alteração da lei que permite a orientação não ser mais presencial, como o Banco do Nordeste pretende inovar nessa nova forma de atuar o MPO? Complemento da seguinte forma: o microcrédito produtivo orientado, como falamos, e o agente de crédito é o coração dele. Agora, com essa alternativa do agente, a visita física do agente de crédito não ser mais obrigatória, e é uma adaptação à nova realidade, vocês consideram que vai perder a essência o microcrédito, a análise de crédito, o acompanhamento do microempreendedor, que muitas vezes não tem acesso à tecnologia, vai ser prejudicado devido a essa nova estrutura que é imposta devido à pandemia? Então, começo com o Antônio Jorge, depois eu passo a palavra para a Lucilene e finalmente para o Paulo. Cristiano, eu acho que essa sua pergunta é extremamente pertinente, e aqui eu aproveito para parabenizar o Banco Central, na pessoa do Paulo, por todo o esforço que o Banco Central tem feito no sentido de baratear a operação, levar melhores condições para os agentes operadores de microcrédito aos seus clientes, ou seja, oportunizar, massificar de fato a operação a um custo menor. Eu acho que isso, de alguma forma, também vai levar melhorias para o tomador do crédito. Aqui no Banco do Nordeste, que nós estamos pensando, Cristiano, você foi feliz, a legislação, ela permite, evidentemente ela não impõe. Nós não estamos pensando nesse momento em retirar o agente de microcrédito do contato do nosso cliente, de fazer a aproximação, a prospecção e a primeira operação. Até a primeira operação, a gente reputa como extremamente importante e necessário que haja a participação do agente, porque a gente compreende que o agente, além de ser um elemento importantíssimo na condição de capacitação, do assessoramento, da motivação, do entusiasmo, da formação do grupo, e ele é um agente importante nessa composição aqui para o banco, a gente compreende que ele tem uma importância fundamental na formação do grupo. Como eu disse lá atrás, é importante que nesse grupo as pessoas se conheçam, tenham algum tipo de relação, e o agente consegue mensurar isso. Então, o nosso programa, o agente, ele tem um papel fundamental
na constituição do grupo, na assessoria, na orientação inicial e até na formação e na informação de como se usar o aplicativo, de como se acessar o crédito, como é que ele vai receber o recurso, como é que ele deve pagar a operação. É um público que a gente precisa reconhecer que tem um índice de educação, principalmente aqui no Nordeste, muito baixo, principalmente os informais. Então, a gente não imagina. E a gente tem uma convicção plena de que, tanto para a contratação de operação, como, na sequência, para a adimplência do programa, o agente ele tem um papel fundamental nesse processo. Então, nós queremos, sim, estar trazendo tecnologia, estar embarcando mais tecnologia no nosso programa, mas naquela etapa onde o cliente pode renovar a operação pelo aplicativo, pode contratar pelo aplicativo, eu posso diminuir os tempos de movimentos, eu posso, com a gente na ponta, na entrevista, já realizar o cadastro, mas neste particular, de eu retirar o agente nesse primeiro contato, na prospecção, no entusiasmo, na orientação e na contratação da primeira operação, nós não pensamos em mexer com o agente nesse momento, dessa fase inicial do processo. Não, a gente vai manter o agente de microcrédito. Lucilene, por favor. Muito obrigado, Antônio Jorge. Sim, desde que eu comecei a trabalhar com programas de microcrédito produtivo orientado, o que eu sempre escuto das instituições é que o cerne da política é a metodologia que cada instituição utiliza na sua carteira de microcrédito, né? E isso está muito vinculado ao processo de orientação. De fato, a ideia, ao flexibilizar o processo de orientação, veja que a lei ela não abre mão da orientação, ela só permite que ela seja feita de uma forma não presencial. E eu acho que, dependendo da região, né, onde o beneficiário de microcrédito está, ele depende mais ou menos de uma orientação presencial. Né? Nesse momento inicial, eu acho que no processo de busca ativa do microcrédito, a figura do agente de crédito, ela ainda se faz muito necessária. Mas, à medida que o processo de orientação for evoluindo para o uso de tecnologia, num segundo momento, esse processo pode ser feito de uma outra forma, né? Mediante disponibilização de cursos, né, de dicas de condução de negócio, mas neste momento inicial, para as instituições que já atuam com os modelos mais sedimentados, eu acho que no início da operação, como o Antônio Jorge falou, o agente de crédito ainda vai está bem atuante no processo. E isso pode facilitar também a ampliação das carteiras de crédito, né, com o deslocamento desse processo contínuo de acompanhamento dos agentes para a inclusão de novos empreendedores nas carteiras. Muito obrigado, Lucilene. Paulo, por favor. Fica difícil até complementar a resposta depois das respostas aí excelentes que foram dadas aí pelo Antônio e pela Lucilene. Nós vamos tentar. A ideia da regulação é que isso não fosse de flexibilizar, foi permitir àquelas instituições que têm uma base mais digital de chegar e adotar um processo plenamente digital. Isso hoje é minoria. Então, a maioria das instituições, ela valoriza a atuação do agente de crédito e até mesmo não se limitando à questão da primeira visita. Então, mas no momento que isso é retirado da regulamentação, é trazida maior flexibilidade para as diversas estratégias das instituições financeiras com referentes ao segmento. Nosso objetivo, no Banco Central, é aumentar o microcrédito quantitativamente e qualitativamente, inclusive quanto ao que nós chamamos de penetração do microcrédito, da possibilidade de atingir a base da pirâmide social e assim que o microcrédito cumpra o seu papel, como ficou muito evidente nas apresentações feitas pelo Antônio e pela Cláudia. Então, a ideia foi permitir
diversas estratégias das instituições originadoras de microcrédito. Muito obrigado, Paulo. Vou direcionar uma pergunta para a Cláudia, feita pela Shana Michele Gullin. Inicialmente, parabéns pelo trabalho, pergunta para a Cláudia, principalmente pelo programa de instalação de banheiros e fossas sépticas. Você falou que o programa não foi para obtenção de funding. Gostaria de entender um pouco mais o programa, quais foram os fundings para essa modalidade, linha de crédito, qual a taxa de juros aplicada e, no geral, não só nesse programa, qual taxa de inadimplência média de vocês? Bom, Jana, obrigada pela pergunta. O fundo que nós utilizamos foi o fundo próprio do CEAP. Né? Essa parceria que eu falei foi só uma parceria para diminuir os custos. Essa taxa de juros para o Sanear está na faixa de 2,5%, 3%. Né? Com toda a orientação para esse cliente colocar esse banheiro. A gente não faz a construção do banheiro, mas a gente dá toda a orientação. Nós contratamos uma equipe de serviços, de arquiteto, que desenharam um modelo de um banheiro. Então, o assessor ele já mostra esse banheiro mais ou menos como é que fica pronto, entendeu? Uma coisa simples, né? E aí a gente orienta nesse sentido para que esse cliente tenha acesso a esse serviço. Tá? Quanto à taxa de inadimplência, a taxa de inadimplência antes do Covid era, como todos os outros já falaram, bem abaixo do mercado. No caso do CEAP, a nossa inadimplência média era de 4%, no máximo 5%. Agora, com a Covid, ela já chegou até em 15%. Tá baixando, graças a Deus, e ao trabalho dos agentes, de todo mundo, de toda a equipe, mas aumentou bastante. Tá? Mas, historicamente, a inadimplência do microcrédito é bem mais baixa que a do mercado. E aí, Xana, se você quiser mais informações, meu contato está aí, você pode entrar em contato conosco, que a gente pode te dar mais informações, marcar um horário para você conversar comigo, com a pessoa, a coordenadora desse projeto, que a gente pode dar muitas informações. Ok, muito obrigado, Cláudia. Vou direcionar a pergunta novamente para o Paulo, tá? E depois eu gostaria também que a Lucilene complementasse. Tá? Pergunta do Eduardo Serrão, Pandoja Serrão. Boa noite. Qual o principal fator de risco para o microcrédito nesse período de pandemia? Vou complementar a resposta perguntando, esse período inicial teve muita abertura das instituições para renegociação. Vocês temem que a partir do ano que vem tenhamos reflexo na inadimplência, porque a gente não vai, daqui a pouco as instituições não vão ter mais essa flexibilidade de fazer uma nova renegociação? Vocês têm a temeridade que é um adiamento do problema ou não? Pode começar, Paulo, por favor. Obrigado. Geraldo Multi aqui. Bom, na verdade, o principal risco para qualquer modalidade de crédito está diretamente relacionado a como bem vai o negócio. Se o negócio vai bem, os negócios pagam. Essa é uma das situações importantes do microcrédito. O outro ponto de risco de qualquer modalidade de crédito é a correção da análise de crédito que é realizada, né, dela ter a seletividade de conseguir detectar aqueles empreendimentos que vão dar certo e, por isso, vão ser capazes de adimplir suas obrigações, aqueles que não têm essa mesma possibilidade. Então, para ser mais objetivo na questão da resposta, eu acho que o principal risco para o microcrédito no período da pandemia, ele está relacionado ao próprio risco da economia no tempo da pandemia. Porque o microcrédito ele não é contracíclico, ele é mais resiliente por ter uma metodologia melhor. A seletividade de operações do microcrédito em razão da tecnologia na análise, ela é melhor. A tecnologia de garantias, particularmente naquela relacionada com o aval solidário, ele é muito melhor. E isso são fatores de sucesso do microcrédito. Agora, o grande risco, ele permanece no sucesso da atividade econômica empreendida. Então,
ele está, vamos dizer, ele está na outra ponta. Quer dizer, o microempreendedor, se ele está numa atividade em que ele consegue se reinventar nesse período de pandemia e conseguir fornecer seus produtos, com maior dificuldade, questão de serviços, e se manter, tudo bem. Essa operação de crédito ela vai ser adimplida, ela vai ter sucesso. Agora, nos casos onde a gente vai ter uma ruptura da condição da economia, e tudo fica complicado. Isso vale para a empresa grande e vale para a empresa pequena. Mas a empresa pequena, naturalmente, ela tem muito menos fôlego de enfrentar períodos difíceis do que a empresa grande. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado, Paulo. Eu vou avançar, então, com uma próxima pergunta. Essa pergunta eu quero começar com o Antônio Jorge, depois eu vou pedir para a Cláudia, pois eles estão na ponta aí e entendem muitas vezes a dificuldade de dizer não para o empreendedor, como a Cláudia já citou algumas situações, tá? A pesquisa divulgada pelo Sebrae, que ele vem desenvolvendo desde o início da pandemia, mostra o volume de indeferimento de crédito pelos empreendedores formais, micro e pequenas empresas. Provavelmente, para o empreendedor informal, o cenário até seja pior. No início da pandemia, o índice de aprovação de crédito chegou a 11% somente, mas recentemente ele vem subindo e chegou a 22%. Tá? Os principais motivos apontados pelos empreendedores para a negativa da solicitação de crédito é restrições no CPF do empreendedor ou CNPJ da empresa, com 24%, 9% score baixo, 6% a falta de garantias. E para 21% informaram que eles não recebem motivo do indeferimento de crédito. É um grande desafio, as empresas têm que ser sustentáveis, os bancos têm que ser sustentáveis. Eu acho que o business e o social é um equilíbrio muito complicado na área de microcrédito. Como vocês veem essa barreira para tentar fomentar o microcrédito, mas também não deixar de ter esse gerenciamento da inadimplência? Eu gostaria de começar com a Cláudia, depois eu passo a palavra para o Antônio. Bom, essa pergunta é ótima, né? Eu até falei um pouco agora sobre essa dicotomia, vamos dizer assim, né? De que diariamente nós se deparamos com essa situação, né? Até falei de clientes que diariamente estão super endividados, não estão nem com seus negócios abertos, né? E a gente sabe que a primeira opção que esse empreendedor vai fazer é comer e depois pagar de suas dívidas, né? Suas necessidades. E ainda assim a gente se preocupa. Como nós estamos fazendo isso? A gente está criando comitês, né, para avaliar esse tipo de restrição. Nós temos um comitê interno que avalia não só a capacidade de pagamento, todas as informações que a gente tem de score, de SPC, enfim, todas as informações, o que o assessor traz também, o que a gente pesquisa, mas também avaliando um pouco a vida dele, vamos dizer, social, vamos dizer, como é que ele está vivendo, se tem perspectiva. Bom, esse cliente tem uma perspectiva, esse negócio tem uma perspectiva, a gente está pensando, né, colocamos o valor X, até aquele valor a gente suporta um risco, entendeu? Dando prazos maiores, né, para esse cliente poder respirar. Porque, por exemplo, ele não precisa de 45 dias, 60 dias. Ele precisa, tem clientes que precisam de 6 meses para poder se reestruturar. Então, assim, é um momento delicado que as OCIPs estão passando, né, estamos vivendo, para poder equilibrar, como você muito bem falou, Caio, equilibrar essas duas partes, né? A OCIP tem que ser sustentável, sem fins lucrativos, mas tem que ter sustentabilidade para pagar todos os seus custos. E também atender esse cliente, inclusive fidelizar. Porque quando você não atende, ele fica muito chateado, né? E diz assim, poxa, quando eu precisei, eu não fui atendido. Então, assim, a gente está buscando meios para unir o útil ao agradável aí. Perfeito, muito obrigado, Cláudia. Antônio Jorge, você pode complementar? Sim, Cristiano, aqui, é como eu disse, a primeira operação de crédito, ela obrigatoriamente ela tem que ser realizada por intermédio de um grupo solidário.
Então, as pessoas se organizam ali em grupos, 4, 5 pessoas, e o banco concede o crédito ao grupo e um se solidariza pela dívida do outro. Então, o próprio grupo, de alguma forma, Cristiano, já faz um pouco desta seleção, principalmente nesse momento de maior dificuldade, na hora que eles se organizam para tomar o crédito no Banco do Nordeste, dadas as orientações que são passadas pelo nosso agente de microcrédito, eles já buscam construir ali, dentre eles, eles mesmos são os maiores, eu diria, maiores mitigadores de risco do nosso programa, porque eles já fazem uma pré-seleção muito interessante, de deixar de fora, de não poder participar do grupo, aquelas pessoas que eles compreendem que vão ter dificuldade de pagar, ou porque não estão vendendo, ou porque não produzem, ou porque não tem compromisso com a instituição financeira, ou porque tem histórico de inadimplemento. Então, entre eles, já há um processo de seleção que mitiga muito esse processo de escolha e facilita muito a vida do agente. É evidente que na hora que se forma um grupo, o agente, no segundo momento, também faz esse filtro. Verifica se aquele grupo de pessoas atende aos critérios do nosso programa. Que, como eu coloquei, são critérios simples. Até mesmo as pessoas que têm restrição em SPC, em Serasa, elas têm a condição de acessar o nosso programa. Mas é evidente que neste momento de maior dificuldade também, onde as pessoas tiveram suas atividades paralisadas, há, evidentemente, uma necessidade de você também impor ao grupo algumas condições. Olha, infelizmente, esse aqui não vai poder participar, esse aqui vai ter que ficar de fora. Mas eu diria que esse trabalho para a gente é extremamente minorado, porque é incrível. Como o nosso programa orienta que os grupos se formam por pessoas que se conhecem, que têm afinidade, e a gente explica e deixa muito claro que cada um vai ser responsabilizado pelo débito do outro, eles já fazem muito esse processo de seleção. Então, chega para o banco a condição muito... A peneira é muito fina. Aqueles que nos procuram é muito no pontual de se tirar um ou outro, porque eles já fazem esse processo, eles buscam se cercar daqueles que eles têm uma condição natural de poder dar um aval. E aquele outro grupo que já está conosco e que vem honrando seus pagamentos, esse sai conosco, o banco acredita, aposta, renova, aumenta o crédito. E, infelizmente, para aquele outro grupo que se tornou inadimplente, não vem cumprir suas obrigações, esse, de fato, não tem a condição de acessar um crédito novo. Então, basicamente, funciona nessa linha. Mas eu gostaria de dizer, Cristiano, que a gente... o banco está sempre buscando criar uma condição de atender o mais vulnerável, aquele mais difícil. Eu estava conversando, inclusive, hoje com a equipe, nós estamos buscando aí para 2021 lançar alguns produtos voltados para os mais vulneráveis. A gente quer lançar um produto voltado para aquelas pessoas egressas do sistema carcerário, a gente quer lançar um produto para aquelas pessoas assistidas atualmente pelos centros de reabilitação sociais dos municípios, ex-drogados, mas que tiveram uma atividade. A gente quer ter a condição de separar um orçamento para incorrermos do risco maior, apostando, como sempre fizemos, no caráter da pessoa, entendendo que pobreza e descompromisso com a sua obrigação, elas não são sinônimos, né? Pelo contrário, muitas vezes, quando você aposta, e você é a última aposta desse cidadão, você se surpreende muito com a capacidade dessas pessoas pagarem. Então, nós estamos desenhando alguns programas para atender os mais vulneráveis, já estamos conversando com instituições que têm interesse de abraçar essa causa com o banco na questão do funding, para que a gente possa exercer também essa aposta. E eu acho que esse também é o papel do Banco de Desenvolvimento, né? Evidentemente, nos cercando de todos os cuidados, tendo uma condição diferenciada, mas apostando sempre no ser principal para a gente, que é o ser do caráter do crédito. Que as pessoas, elas estimuladas, acompanhadas, orientadas, com o crédito na medida certa, elas têm a condição de fazer aquele crédito girar e aquele compromisso assumido com o banco, ele ter a condição de honrar. Então, basicamente nessa linha, nessa aposta que a gente trabalha, Cristiano. Muito obrigado, Antônio Jorge, excelente. Paulo, temos uma pergunta para você, da Tassiane Pávola. Boa noite, inicialmente, parabéns pelas apresentações. Pergunta para o Paulo: os funcionários das instituições financeiras
sempre devem trabalhar como consultores de seus clientes associados. Você concorda que esses profissionais devem estar ainda mais preparados e instruídos no cenário atual para prestar uma consultoria ainda maior para as pequenas empresas? Visto que a busca de crédito está tão alta, a necessidade, inadimplência e desespero das empresas em se recuperar também. Na verdade, não. Por quê? Porque existe a necessidade de compreender a realidade do tomador de crédito. O fato do colega que trabalha numa instituição financeira trabalhar numa agência, ter tido oportunidades de educação formal maiores, talvez, do que do agente de crédito, não significa necessariamente que ele teria a mesma quantidade, vamos dizer, a mesma habilidade de chegar e realizar a análise de crédito, que, como foi já destacado aí pelo Antônio Jorge, tem diversos fatores que são analisados, não necessariamente os contábeis, né? Então, eu diria que existe uma questão aí de muito conhecimento da prática, muito conhecimento tácito que deve ser construído, muito específico, por parte do agente de crédito. Na parte referente a, vamos dizer, a informação para o desenvolvimento do empreendedor, nós reconhecemos que há instituições especializadas que têm um grande conhecimento em realizar esse programa de orientação e de qualificação dos microempreendedores. Um exemplo conhecido é o Sebrae, não é o único, há outras instituições que se dedicam a esse segmento. Mas por essa razão, eu não diria que a educação formal, que é mais formalizada, que pode caracterizar, vamos dizer, um consultor, dentro de uma agência bancária, ela seria, vamos dizer, determinante nessa qualidade tanto da análise de crédito quanto dessa orientação, dessa assistência para o desenvolvimento do negócio. Excelente, Paulo, muito obrigado. Vocês veem o microcrédito, o PNPO, como uma política pública para fomentar a retomada da economia. Nós tivemos a liberação, criou acesso a crédito para o empreendedor, mas ele priorizou principalmente o empreendedor formal. Tá? O empreendedor informal, ele, até o momento, a principal política foi o auxílio emergencial, mas é uma política talvez de curto prazo. Como uma política de longo prazo focada no crédito, talvez com subsídio de taxas de juros, poderia ser um gancho, uma retomada da economia brasileira? Qual a importância do microcrédito como política pública nesse cenário? Bem, o microcrédito como uma estratégia de retomada do crescimento no pós-Covid, bom, primeiramente, tivemos uma dificuldade muito grande, até no período de pandemia, de identificar as pessoas que necessitavam desse apoio emergencial, né, para o bem, para o benefício emergencial. Na retomada do crescimento, o microcrédito é uma estratégia de apoio aos pequenos negócios, principalmente pela característica da política, que tem uma fator de orientação intrínseca muito, muito associado à estratégia de implementação da política, e também com uma estratégia de formalização, o microcrédito associado a ações de qualificação, de capacitação para o negócio e educação financeira é uma estratégia de formalização também. Eu, particularmente, é uma opinião pessoal, eu não entendo em muitas políticas o subsídio como um fator preponderante para a política pública lograr êxito. Ele pode ter assim, um suporte no momento inicial, mas em termos de continuidade, o subsídio pode ser até
prejudicial para a continuidade da política, né? Então, a gente tem que buscar políticas públicas perenes, né? Talvez, assim, direcionar os recursos para a assistência técnica, ao invés do subsídio para baratear os juros. E estudamos, como eu disse inicialmente, estratégias de políticas vinculadas à rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, né? Quem está coordenando a política do benefício emergencial tem as ações vinculadas ao Ministério da Cidadania, então, tem várias frentes focadas nos novos rumos no pós-Covid, em como garantir acesso a crédito em condições favorecidas, talvez não assim com subsídio, mas em condições mais favorecidas para a população de baixa renda, como uma estratégia de formalização dos pequenos negócios. Você citou o Proger, né? O Proger, ele não contou com um subsídio explícito, tivemos o Pronamp, né? O Pronamp foi criado, mas o Pronamp, ele não tem subsídio na contratação do financiamento. O que o Pronamp tem um aval de 100%, né, o fundo de aval que avaliza 100% a operação de crédito, para mitigar os riscos da instituição. A Cláudia, não sei se foi a Cláudia que citou a questão de fundo de aval, agora eu não me recordo se foi a Cláudia que citou, se eu vi isso no chat, né? Necessidade de se pensar no Pronamp para as OCIPs. De fato, temos um fundo de aval, o fundo de aval para geração de emprego e renda, que tem se estuda-se, né, como utilizar este fundo de aval para garantir as carteiras das OCIPs de microcrédito, né, para tentar facilitar a obtenção de funding pelas OCIPs de microcrédito. Mas, de fato, esses estudos eles foram iniciados antes da pandemia, mas por conta da pandemia tivemos que redirecionar esforços para outras agendas, e isso deve ser retomado na agenda pós-Covid. Mas essas ações estão no radar da área gestora do programa. Excelente, Lucilane. Pessoal, estouramos em 3 minutos o tempo. Eu vou encerrando, então, a minha participação aqui. Eu ficaria mais tranquilamente algumas horas conversando com vocês. Eu, como pesquisador e apaixonado pela temática de microcrédito, foi uma grande honra, um imenso prazer, esse aprendizado, esse bate-papo que eu tive com vocês. Muito obrigado de coração pelo tempo e dedicação que vocês mostraram agora para nós, e com certeza esse vídeo vai ficar no YouTube, vai ter outras pessoas que vão compartilhar desse conhecimento, e esperamos que de alguma forma a gente possa contribuir para a discussão e fomento do microcrédito dentro da economia brasileira, tá? Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Lembrando que o vídeo vai ficar disponível no canal da Brasf, com informações adicionais na descrição do vídeo. E agora eu passo a palavra para o Caio, que vai fazer o encerramento desse evento. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença também. Vocês, desde o começo, foram muito presentes, né, no envio de material, se colocaram sempre à disposição. Então, gostaria de agradecer a todos. Agradecer também que assistiu, o pessoal que está assistindo pelo YouTube agora. Muito gostoso de ver que tem boas iniciativas no Brasil, e compartilhar, tá essa noite ouvindo vocês, são uma experiência fantástica, né? Espero que muitas pessoas ainda acessem isso e tomem conhecimento das iniciativas que vocês estão tendo, que vocês estão fazendo aqui no Brasil. Como o Cristiano falou, o vídeo está disponível no YouTube, o pessoal que quiser assistir depois. E algumas perguntas, sugestões, podem ser enviadas para a gente nos canais da Brasf, no LinkedIn, no YouTube também, e nos canais de contato das instituições, no Fale Conosco ou até nas redes. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, aos participantes, de coração.
E vamos lutar aí para que o microcrédito continue sendo um agente de transformação econômica e social da economia brasileira. Muito obrigado à presença dos participantes, debatedores, e tenham um bom final de semana, resto da semana a todos. Muito obrigado.